Salve, salve, galera! Estamos começando mais um Antenados na Geral. Que beleza! Um abraço pro André Câmara, que hoje eu tô aqui o substituindo. O André tá viajando, mas estamos juntos em mais um Antenados na Geral, sempre com a alegria de estarmos juntos. Bons assuntos e hoje muito interessantes assuntos aqui falando sobre modernização da igreja. Isso mesmo. Meus convidados, ele é pastor da igreja Comunidade da Cruz, meu amigo Michel, pastor Michel Medeiros. Uma honra tê-lo aqui, Michel. Opa, maravilha estar aqui e o tema é maravilhoso. Já vou começar falando um pouco que igreja tem que ter um jeito novo de ensinar a velha mensagem. Então, o antigo e o moderno tem que caminhar juntos. Já começou bem o Michel. Ele é pastor da igreja primitiva Arca do Senhor em Jacarepaguá. Uma honra, uma alegria, meu amigo pastor Tuca Brandão. Muito bom tê-lo aqui, Tuca. Que bênção, prazer imenso, e vamos deixar Deus fazer o que Ele tem para fazer e deixa a cebola quicar. Vamos ver o que é que Jesus vai fazer hoje. Ele é pastor da igreja congregacional Mato Alto, que eu tive a honra de pregar há pouco tempo ali em Guaratiba, Rio de Janeiro, capelão da OMCE, conselheiro de missões da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, meu amigo pastor Antônio Carlos Ramos. Ó, estamos orando para ir lá na Venezuela, né, pastor? Bom dia, Lincoln. Eu estou orando também. Quero que você vá comigo dia 12 de abril, se Deus quiser a gente vai estar lá. Lincoln, que esse tema seja um tema assim, para abrir os nossos olhos, para a gente enxergar que a Igreja de Jesus não é algo ultrapassado, mas também não é ultramoderno. Deus abençoe a gente aí. Amém. Ele é pastor e líder de adolescentes na Assembleia de Deus, no campo de Madureira. Meu amigo também, pastor César Santana. Uma honra tê-lo aqui, pastor César. Ok, lindo. Agradecendo aqui já o convite de estar aqui e dizendo que a essência do Evangelho é a transformação do homem, que ela vem de dentro para fora. Então, tudo que nós pudermos usar para poder trazer essa transformação do homem de dentro para fora é válido na obra de Deus. Amém. O nosso tema hoje, você que está nos assistindo, é sobre a modernização da igreja. A gente vive tempos difíceis em relação a algumas observações acerca de princípios e valores. E eu vou deixar meus convidados muito à vontade. E eu queria colocar a primeira pergunta. A igreja do Senhor, as igrejas locais, a igreja do Senhor, elas precisam passar por uma modernização? O Michel fez uma primeira colocação, mas eu queria a opinião de vocês. Que tipo de modernização pode ser feita, ou que tipo de modernização vai de encontro a princípios e valores do reino de Deus que não devem ser modificados? Qual a opinião de vocês? Eu penso que a igreja ela pode se modernizar desde que ela não remova os marcos antigos. Então eu sou a quarta geração de crentes na minha família e eu entendo que muito do que eu aprendi na minha infância ainda hoje é atual. Até porque a palavra de Deus, ela se atualiza a cada dia. No entanto, a gente conhece costumes que não são mais os mesmos do passado. A gente lida com jovens hoje que não pensam mais como eu pensava quando era jovem. E a Igreja de Jesus não pode perder o bonde da história. A Igreja de Jesus ela é atual, assim como todo mundo é atual. Agora, até que ponto nós podemos nos atualizar? Até que ponto devemos fazer isso? Você usou a palavra-chave. Desde que a gente não negocie princípios. Desde que a gente não fuja dos princípios da palavra de Deus. Então, a gente precisa encontrar esse equilíbrio, não é? Eu entendo que a igreja precisa acompanhar essa modernização dentro dos princípios bíblicos, sem fugir deles. O apóstolo Paulo vai dizer, por exemplo, em Romanos 12:2, para nós não nos conformarmos com esse mundo, mas transformar esse mundo através de uma renovação de entendimento. E na minha forma de ver, a renovação de entendimento envolve tecnologia, envolve tudo que eu puder fazer para ganhar alguém para Jesus. Eu não posso ficar preso a isso, né? Então, ainda que seja bem abrangente, a igreja deve utilizar todos os meios que puder para poder ganhar as almas para Jesus. Essa semana, pastor César, a gente estava conversando sobre essa questão, por exemplo, da utilização das redes sociais. Até que ponto, qual é a sua opinião? Eu sei a sua opinião, mas quero que nossos telespectadores ouçam um pouco mais do senhor. Até que ponto a gente pode, os nossos jovens, eu sei que o senhor trabalha com adolescentes,
eles podem estar envolvidos com esse negócio do Zap, né? O WhatsApp aí. O WhatsApp, que o pessoal direto, e às vezes deixam de lado um relacionamento pessoal, deixam de um convívio, até de compreensão mais profunda de vínculos, né? Como é lidar com isso? Lincoln, eu tenho um filho adolescente, 16 anos de idade, ele me mostrou no celular dele uma gravação que eu acredito que ele tenha feito de uma irmã orando. A irmã estava orando dizendo o seguinte: Senhor, livra o meu filho do Zap, porque ele não conversa mais comigo em casa e eu quero falar com ele e ele não fala mais comigo. Senhor, dá um jeito, acaba com aquele telefone, manda fogo no telefone, Jesus, essas coisas assim. Então, a tecnologia ela é muito boa e bem atualizada para o adolescente, que às vezes até se transforma em um problema na igreja. Fico sentado com ele lá na igreja, eu vejo ele mandando mensagem para o companheiro que está do coleguinha do lado. E o culto está rolando e eles não estão prestando atenção no culto, eles estão prestando atenção enviando as mensagens entre eles. Agora, isso, eu penso assim, que tudo que você orienta na igreja e você passa a ter conscientização da utilização de qualquer coisa na igreja, e essa orientação dada pelo pastor, a igreja assimila e ela consegue caminhar bem, com tecnologia principalmente. Agora, é um problema sério, porque os adolescentes estão deixando de conversar, estão deixando de falar, estão deixando de criar relacionamentos para ficar no Zap. Aí a irmã tem razão de chorar e pedir a Deus que realmente manda fogo no Zap. Tuca, fala para mim, qual a sua opinião? Quais são os perigos de modernizar a igreja? Quando é perigoso uma coisa que você observa assim no convívio dos irmãos, das ovelhas, no pastoreio, você fala, isso aí pode ser perigoso? Eu vejo o seguinte, Lincoln, as pessoas hoje estão fazendo de tudo para ter massa dentro do templo. E o evangelho é transformação de vida, que não tem nada a ver com a religião, né? A religião é o câncer do evangelho. Agora, Jesus disse, vinde a mim. Eu vejo as pessoas vindo e continuam a mesma coisa. Não há transformação, você não vê mais a igreja em si se preocupar, porque Paulo diz, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Eu não posso ser escravo. Tudo que ele escraviza fora de Cristo é demônio, é pecado. Então a gente vê hoje uma sociedade que busca as coisas em cima dessas próprias coisas para se atrair Cristo. E Cristo não se atrai. Cristo é que atrai pecador. As pessoas hoje dentro da igreja, eu creio o seguinte, eu sou um jovem do tempo antigo. Eu sou uma pessoa o seguinte, e ele conhece, Michel sabe que minha igreja é nutrida de jovem. E se eu fizer vontade, eles largam a liderança para estar comigo. Uhum. Porque eu tenho isso agora. O fato é o seguinte, eu penso que a cruz de Cristo, ela não pode ser modelada. Então aí, como diz W. Tozer, maquiando uma cruz, achando que é a cruz verdadeira, porque a cruz de Cristo ela te transforma, ela mata o velho homem. Matar o velho homem é você ser alegre, você estar feliz, você estar sempre ali ganhando as pessoas pelo espírito da alegria, porque você não vai ser um cara religioso. Jovem nenhum fica numa igreja com pastor turrão, pastor com cara de delegado. Pastor com cara de delegado? Tem de juiz, aquilo, esse negócio não pode, porque eu sou... Né? O senhor não acha que às vezes as estratégias... são usadas inadequadamente? Vou dar um exemplo aqui. Vou dar o exemplo de uma estratégia que eu vi que deu muito certo. Você foi para a praia para fazer um trabalho no Ano Novo de evangelização e os irmãos usaram uma tenda grande, bonita e colocaram lá assim, consulta grátis com Yeshua, o Pai das Luzes. As pessoas entravam ali, talvez buscando algum tipo de caminho para os seus problemas. E ao chegar lá dentro, recebia Jesus, saía com a sua Bíblia e saíam de lá libertos. Uma boa estratégia. Deu certo. Mas já fui pregar em igreja de alguns amigos meus, de um amigo meu especificamente, e quando cheguei na igreja, não encontrei a igreja, que estava fechada, disse, o trabalho aqui no galpão. Quando cheguei no galpão, um galpão todo fechado, que eu entrei, tinha um baile. E os adolescentes estavam todos dançando. O senhor dançou, não? Não, aí na verdade, eu fiquei constrangido, eu não fiquei pensando, será que eu vou embora? Será que eu fico? Eu fiquei, e a mensagem que Deus me deu, já que eu era o pregador, foi uma mensagem de arrependimento, e no final eu perguntei, olha, eu quero orar por adolescentes que têm convicção, que se Jesus voltar agora, você não vai para o céu. Então vem à frente que eu quero orar por você. E aí,
todos os adolescentes vieram à frente. Estratégia errada. Às vezes você está querendo fazer uma estratégia para trazê-los para a igreja e aquela estratégia errada não vai mantê-los na igreja. Vai dar fora. Eu penso assim, que aonde tem o cheiro de Deus, Deus atrai. Se você perguntar para mim, pastor, você evangeliza? Não sou contra. Sempre tentei evangelizar. Nunca consegui. A igreja é lotada. Porque o cheiro de Deus atrai pecador. A presença de Cristo, né? Aonde Cristo está, Ele mesmo anuncia a sua obra. Eu não sou contra a pessoa que tem a forma de usar meios. Eu tenho uma liderança fantástica. Esse meu filho mesmo, um príncipe meu que está na glória, chegou lá com 16 anos, partiu com 20. Eu era aquele cara novo, velho, né? Ô, meu pastor, quebra esses paradigmas, vamos botar umas rolas aí, vamos usar aí uns tênis e tal, mas tá certo. Porque eu tenho um espírito jovem, né? Agora, a mensagem tem que ser a mesma. Eu penso o seguinte, que as pessoas enfeitam a mensagem, né? Perde o cerne dela. Modela demais, tira o tempero para atrair pessoas a fim de um resultado não para o céu, mas para a terra. E o resultado é para o céu, Verdade. não para a terra. A gente vai pro break rapidinho, mas no próximo bloco a gente tem mais antenados nesse tema que está começando a aquecer. Você que está ligado, no próximo bloco tem mais antenados na geral com esses convidados maravilhosos falando sobre modernização da igreja. E eu no próximo bloco vou falar sobre um negócio muito interessante. E as igrejas que pararam no tempo? Aguarde. Antenados na geral. Aqui, sempre sua tarde, sua noite, sua madrugada, uma beleza. E a gente volta já. Legal, estamos de volta com Antenados na Geral, sempre com assuntos muito interessantes. E hoje a gente falando sobre modernização da igreja. Legal, eu queria voltar, eu no primeiro bloco estava falando sobre isso. A gente falava um pouco dos perigos de alguma modernização que possa ir de encontro aos princípios bíblicos e cristãos e evangélicos, né? E do evangelho. E eu queria falar agora, de repente, do outro lado da moeda, que são igrejas, de repente, que pararam no tempo. Outro dia, eu entrei numa igreja que parecia que eu estava nos anos 70. Eu não vivi os anos 70, mas parecia que eu estava nos anos 70, as vestimentas. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão de modos e costumes, que às vezes as pessoas acham que modos e costumes têm a ver com a essência do evangelho. Pois é. A igreja, ela nunca pode estar à frente do seu tempo e nem atrás do seu tempo. Ela não pode estar à frente do seu tempo? Não, não pode. Tem a história de uma igreja, de um conhecido meu em Nova York, que ele plantou a igreja em Nova York, que já é uma cidade muito moderna, né, com gente de cabeça moderna, e o nome da igreja era alguma coisa do tipo templo eu não lembro o nome da igreja, só sei que as pessoas não entravam. Não entravam. E ele entendeu que o nome da igreja, a proposta, a fachada, era tudo moderno demais. Dava um ar de seita, né? Ele percebeu que a igreja estava à frente do seu tempo, mesmo numa cidade como Nova York. Ele mudou o nome da igreja, hoje é Trinity Grace, e a igreja vai bem. Tal. Ele entendeu que a igreja não pode estar à frente do seu tempo, né? E nem pode estar atrás do seu tempo. A igreja tem que ser atual. O que não pode mudar é a mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho, no seu conteúdo, ela não pode ser modernizada. Ela tem que ser exatamente a mesma, de 2000 anos atrás. Agora, a linguagem, a forma de comunicar, a forma de vestir, o aspecto estrutural do templo, tudo tem que ser atual, tudo tem que ser moderno. O erro é a igreja virar uma igreja museu. Uma igreja museu. Uma igreja museu. Vou dar um exemplo. Eu venho de tradição presbiteriana, né? E particularmente, eu gosto do culto tradicional. Eu gosto de Castelo Forte é o Nosso Deus. eu gosto de coral. Eu acho bonito o pastor pregando de toga. De toga. Eu acho bonito aquele negócio. Então, eu tenho aquelas catedrais. Uns vitrais, assim, né? O grande problema é que as igrejas da Europa que têm esse modelo estão fechando. Esse é o problema, essa é a crise. Fechando, exato. Perderam o tempo. A questão
Esse é um gosto particular. Eu não posso traduzir isso para a igreja, porque eu não posso fazer da igreja um ambiente que seja confortável para mim, né? Eu preciso que a igreja continue comunicando o evangelho para as pessoas do tempo dela, ou seja, do nosso tempo, para os jovens do nosso tempo, para as pessoas do nosso tempo, que gostam de música moderna, que gostam de rock, que gostam de vestir camisa de malha, calça jeans. Portanto, a igreja ela não pode satisfazer o nosso gosto. Uhum. Ela tem que comunicar o antigo evangelho com uma roupagem atual. Portanto, eu estaria pecando contra Deus se eu, na qualidade de pastor da igreja, criasse um ambiente ao meu gosto, ao gosto do cliente. Ao gosto do né? cliente. Há um Não detalhe pode. que eu queria pegar um gancho do que você falou sobre a questão de encontrar o seu tempo. A igreja também tem que encontrar o seu contexto. Nós precisamos respeitar os contextos onde a igreja está colocada. Então, se você pegar uma igreja, por exemplo, de uma cidade pequena, de um sertão do Nordeste, você não vai ter uma igreja tão moderna como você tem aqui nos grandes centros, nas grandes cidades. Por quê? Tem um contexto cultural, Exatamente, né? Social exatamente. E cultural, não né? é só o contexto do tempo, mas tem também o contexto do lugar, da cultura daquele povo, naquele momento que eles estão vivendo. Agora, o problema é quando você quer inverter as coisas. Você quer fazer uma igreja moderna no lugar onde as pessoas não estão acompanhando aquela modernidade. Quando você quer manter uma igreja retrógrada, onde a igreja, a pessoa, a comunidade, a sociedade já vive um movimento moderno. Então, a gente precisa entender esses contextos e adaptar, e eu sempre vou lembrar isso, né? E o outro gancho que eu queria lhe dizer é exatamente isso, pegar do pastor aqui agora, é que a gente não pode fazer um culto para agradar pessoas. O grande problema é encontrar essa linha divisória. O culto é adoração à divindade, o culto é adoração a Deus. Agora entenda que, se eu faço um culto a gosto do freguês, então eu vou fazer um culto que talvez Deus nem esteja presente lá. Então a modernidade demais pode me afastar de Deus. Agora, se eu me mantenho muito no passado e não acompanho o momento em que eu estou vivendo, isso também pode me afastar de Deus. Eu acabei de citar o exemplo das igrejas da Europa. As igrejas da Europa são aquelas catedrais que têm os pastores de beca, que tem só os pianos, não tem uma guitarra, não tem uma bateria, não tem, né, um data show, e aí você vê o pessoal migrando para outras comunidades, outras igrejas, outras realidades, porque o povo parou no tempo. Ou Então, até é se esse o problema. afastando do evangelho mesmo. Infelizmente, igrejas que estão virando boates. Igrejas, templos que estão sendo vendidos para que ali se tornem boates. Infelizmente, isso acontece hoje na Europa. Eu percebo, por exemplo, historicamente, regiões ali como a Turquia, que é berço da igreja primitiva, hoje tem um percentual mínimo de cristãos, porque a igreja ela não acompanhou o tempo das coisas. Mas eu queria a opinião de Tuca e pastor César em relação a essa questão de modos e costumes que a gente percebe nos dias atuais, assim, alguns quesitos que ainda marcam algumas denominações, do tipo, esse tipo de roupa não pode, essa coisa, isso é moderno, isso vai de encontro. E aonde está? Olha, isso pode, mas isso está ferindo um princípio bíblico. Aonde está essa diferença? Eu acho que eu posso falar aqui da minha igreja, que é a Assembleia de Deus, uma igreja que foi evangelizada por missionários suecos e americanos. E as roupas que acabaram sendo assimiladas pela igreja foram as roupas daqueles que nos evangelizaram, dos missionários que vieram. Então nós encontramos sempre na história as irmãs com as roupas, com as suas mangas bem em cima, as saias com roupas pesadas, tecidos pesados. E que, na minha forma de ver, se nós tivéssemos sido evangelizados por um outro tipo de cultura, assimilaríamos a cultura daqueles que nos evangelizaram. Eu sempre costumo dizer que aqui no Rio de Janeiro é até complicado a gente ficar usando terno e paletó todo dia, né? A minha igreja, graças a Deus, tem ar-condicionado, mas as igrejas que não têm ar-condicionado, nesse calor, de paletó e gravata. Então, esses costumes de vestimenta, eles vêm no decorrer do tempo, vêm mudando. Os pastores vão observando a necessidade da mudança, e isso vai acontecendo gradativamente. A complicação é quando você não consegue perceber que é necessária uma mudança, não se faz a mudança, e aí caminhamos nessas igrejas que ficam anos e anos lá atrás. O senhor deu um exemplo perfeito. Um dos erros da igreja é santificar uma cultura. Então, nas igrejas, né, você tem as vestes,
né? Ou seja, o membro tem que ir de terno e gravata, né? Se você não for de terno e gravata, você não é um homem cheio do Espírito Santo, onde você santificou uma cultura. Mas a cultura de usar terno e gravata na igreja vem do país dos evangelizadores, onde lá era mais frio, né? Como que um brasileiro deve se vestir na igreja? Com roupa de brasileiro. O apóstolo Paulo, inclusive, ele vai deixar um caminho, não vai citar que tipo de roupa se vai vestir, mas ele vai dizer que todo mundo deve se vestir decentemente. De forma decente. Esse é o princípio. Esse é o princípio. Esse é o princípio. Elenco, e também o fato é o seguinte, nós que somos pregadores, eu consigo entender que há assim, uma consideração e um respeito. Por exemplo, eu fui pregar numa igreja, quando eu cheguei na igreja eu tomei um choque, né? É mesmo? O pastor tinha 78 anos. Uhum. O púlpito, a galeria só senhores. E eu fui. Tenho minha pastinha, né? Aí eu sempre deixo uma gravata lá, sim, uma necessidade. E ele perguntou para mim, você tem gravata? Perguntou, né? Você tem carteira de pastor? Carteira. Você pode me dizer de que linhagem você... Que linhagem? Você veio? É da linhagem de Elias. E aí eu olhando para ele, dizendo assim, cara, eu vou embora. Eu vou embora, Eu tô aqui, eu vou me acabar hoje aqui nesse lugar. Aí o Espírito falou, não. O Espírito é sensível, é educado. O problema todo é que a gente dita uma regra e acha que aquela nossa regra, o que a gente pensa, é a verdade. E o Espírito Santo, Jesus, o próprio Paulo disse, né, que ele se fez de fraco para ganhar. Se uma pessoa me convida para ir na assembleia, eu vou botar meu terno feliz. Se me chama para ir lá para pregar na igreja dele de bermuda, eu vou botar minha havaiana e vou pregar o mesmo evangelho. Agora a Bíblia tem a paz com todos. Por exemplo, eu tenho esse negócio na igreja. É o que eu digo, se abrir demais é ruim, se apertar também é horrível, né? As menininhas hoje com essa calça jeans é tremendo, eu mando descer do púlpito. As minhas ovelhas lá, minha filha, tem um espelho em casa não? Que a pessoa vai se ligar em Deus ou vai ficar aí perdido. É verdade. Porque também é isso, o Espírito Santo nos educa. Nos diz aquilo que é exagero. Então, o fato, a minha preocupação hoje é aonde Cristo, Lincoln, está sendo glorificado nisso tudo. Né? Porque Deus é um Deus educado, Deus é Deus de princípio, Deus não é Deus de religião. Ele é Deus de princípio. Agora, eu antes de ir pro break, eu queria rapidamente, se a gente pudesse falar rapidinho, alguém falasse rapidinho, a gente complementa no próximo bloco, que Tuca colocou uma coisa muito interessante, que o pastor Antônio também colocou, da questão da contextualização cultural e social, mas tem essa questão da igreja ser família, que às vezes a gente esquece. A igreja dos jovens, a igreja do velho. A igreja é família. A igreja tem criança, a igreja tem jovem, a igreja tem velho. Então a gente também precisa entender essa contextualização das pessoas. Quando ele fala dos idosos, né? Às vezes eu sinto que a gente é empurrado por uma coisa mais moderna, mais jovem, ou às vezes a gente é empurrado por uma coisa mais antiga e idosa. E eu acho que há de se haver um equilíbrio nisso. E esquece ambos, né? Exatamente. As diferenças precisam ser vistas pelo seguinte: o idoso não gosta de um som alto, o jovem gosta. Né? Agora, o jovem, por exemplo, gosta muito mais de usar o tablet, o smartphone para ler a Bíblia. E o idoso não vai acompanhar essa modernidade dele. Então, a igreja está repleta. O idoso gosta mais do hino, dos salmos e hinos para abrir o culto. Ele adora cantar um hino sacro na abertura do culto. O jovem gosta daquele hino com uma roupagem nova, de repente, dentro de uma nova roupagem tocada no Ministério de Louvor e tal. Então, a gente tem que encontrar esse equilíbrio, porque família é assim. Eu moro numa casa que estou cercado de 3 mulheres. A minha esposa e as minhas 2 filhas. Tem coisas que elas gostam e eu não gosto, mas eu respeito. Tem coisas que elas gostam e eu não gosto, e a gente vai respeitando uma outra e a gente convive. Igreja é assim. Um equilíbrio. Exatamente, nisso, igreja é assim. Mas no decorrer da administração da igreja, os cultos para as suas faixas etárias é justamente essa necessidade. Eu tenho um culto da mocidade, que é diferente de um culto de adolescente. Mas o senhor não segrega quando faz isso? Será que o jovem não vai no culto do idoso e o idoso não vai no culto do jovem? Não, eu fico preocupado com a segregação. É porque no culto específico para a idade, o que vai focar é o alimento espiritual da sua idade. Entendi. Isso. Agora, qual é o grande desafio? É quando chega no culto que você tem que juntar todo mundo, domingo, aí você tem que agradar todo mundo. É por isso que... Aí a cebola quica. Vamos ouvir o coral das crianças, vamos ouvir o coral das adolescentes. A igreja é um milagre
Tá velho, criança, jovem, homem, mulher, classe social diferente, todo mundo na mesma congregação. Feio, ouvindo a mesma bonito, música, né? A mesma mensagem. Preto, Tá lá. branco, né? A Rico, gente vai pro pobre. break e no próximo bloco tem mais Antenados na Geral, nesse assunto muito interessante, tá percebendo o conteúdo do que a gente tá falando aqui. Fique ligado. No próximo bloco tem mais Antenados na Geral. Legal, estamos de volta com mais Antenados na Geral, sempre com assuntos muito interessantes. E a gente aqui de maneira equilibrada, profunda, mas falando coisas muito legais acerca do reino de Deus. E hoje o nosso assunto, modernização da igreja. O Antenados. E eu tive que interromper pro break que tava pegando fogo, né? Essa questão da igreja ser família, né? É muito interessante, o Michel estava falando que a igreja é um milagre, né, Michel? Porque você não é agradar, mas é fazer com que as pessoas estejam centralizadas em Deus, mas de faixas etárias totalmente diferentes, classes sociais diferentes, pessoas diferentes, né? Acho que a igreja tem essa peculiaridade. Mas Tuca comentava, eu queria que você falasse, Tuca, de uma mentalidade, de repente, que você percebe na sua igreja, lá onde você pastoreia, que às vezes no culto dos jovens tá todo mundo lá. Impressionante. Consagração, senhoras. Os jovens estão lá. Falei, meu Deus, então eu penso assim, que o Espírito Santo, ele abrange em todos os corações. Eu vou a frase de novo. Que aonde tem uma graça abundante, um profeta não diz que Deus derramaria um espírito sobre os velhos, sobre os novos, né? Então, eu creio que a essência de Deus é uma só. Agora, bem-aventurada é uma comunidade a qual Deus dá fome a ela, por ele. Né? Então, eu penso o seguinte, o Tuca falha, o pastor Tuca pode estar falhando em não dividir. Eu tento dividir. Mas o Espírito vem ali, né? E faz uma obra linda. Então, eu acredito e vou morrer acreditando que aonde tem o cheiro, aonde tem o tempero do Espírito Santo, ele faz a obra. O homem nada faz, ele faz pelo homem. Nessa modernização, o que a gente pode dar de exemplo para a pessoa que nos assiste, dela compreender de uma forma prática? Olha, isso aqui não é questão de ser moderno ou antigo. Isso não pode ser mudado. Comunhão. Eu entendo que hoje a mídia ela é um instrumento da modernização. Então hoje você tem uma igreja chamada, e quem está aqui no Rio de Janeiro vai saber do que eu estou falando, eu falo com muito respeito, a igreja chamada Cristo em Casa, né? De uma rádio famosa e tal, e todo mundo mantém o rádio ligado naquele horário, participa de um culto virtual, né? Ouvem o que está sendo pregado ali e tal, e participam assistindo. Talvez alguém que esteja doente em casa, não possa ir à igreja, seja beneficiado. Eu creio que todos que estão ouvindo são beneficiados. Agora, não diga que promove comunhão, porque comunhão é estar perto, é estar junto. O WhatsApp não promove comunhão, Facebook não promove comunhão, você tem relacionamentos distantes. Comunhão você tem que estar perto. Igreja moderna demais, né? Daqui a pouco vai ser a igreja que você conecta na internet do culto às 7 da noite, desliga às 9, participou do seu culto em casa comendo sua pipoca, como se estivesse vendo um filme. Mas eu quero ver você participar da ceia do Senhor nesse tipo de igreja. A então, igreja americana passou por esse problema. Pois é. Eu não ia mais à igreja, assistir os cultos todo ao vivo pela televisão. Essa modernidade não é bem-vinda, porque isso destrói a comunhão. Sabe? Então estar presente no templo, sabe, com os irmãos, aquele aperto de mão na porta, sentar à mesa, né? Sabe, a cantina depois do culto, às vezes promove mais comunhão do que o culto. Desculpe te interromper, pastor Antônio, mas de uma maneira prática, eu falaria o seguinte: em vez de repente de investir num streamer lá, numa conexão de internet, os líderes poderiam comprar uma van para trazer as pessoas que têm dificuldade de logística de chegar. Eu acho que isso é de uma forma prática. A gente dá exemplos que, assim, às vezes a gente vê o caminhar da modernização em algumas áreas e outras ficam debilitadas, né? E esse seria um exemplo. A igreja Matual tem uma Kombi, ela leva os idosos e traz. É uma Kombi só, né? Uma comunidade de 100 e poucas pessoas. Sim, mas a gente atende uma 10. Ferramenta para isso que o senhor está falando, Kombi. de
de valorizar a comunhão. Ou então, Exatamente. Lincoln, educar seus membros que tem carro. Ó, você dá passa, carona. Carona e buscar em casa. O cara É fala seu o carro carro tá ou o serviço. carro foi o senhor Não que é lhe porque deu, o você é cara mordomo. bota lá, esse carro é propriedade particular do Senhor Jesus Cristo. Não dá carona pro irmão, né? Aí quando você vai pedir uma carona, ele olha pro seu pé, tá cheio de barro, ele, rapaz, limpei meu carro hoje. Uma outra coisa que não pode ser modernizada são os valores, Aham. né? Por exemplo, a gente tem um exemplo claro aí que a igreja contemporânea, que é uma igreja de gays. Uhum. O que eles modernizaram? Modernizaram o valor, né? Que é uma questão bíblica. Continuamos crendo. Inegociável, né? Que é negociável, continuamos crendo que a relação homossexual é pecado, né? De acordo com a palavra de Deus, é pecado. Só que se é uma mensagem que ofende o homem moderno, aí a igreja tenta adequar o homem moderno. Uma outra coisa, o que seria inegociável, de que Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Então, você criar uma igreja que acredite na salvação fora de Cristo, uma igreja que una todas as religiões, que você tenta não ferir a consciência do incrédulo, é impossível. Ser politicamente correto não Ser combina com a politicamente Bíblia, né? correto, não combina. Não combina com a palavra Não de Deus. combina. A palavra de Deus é politicamente incorreta, né? Só existe uma verdade, essa verdade é intransigente, nós não negociamos valores de ética, de fé, enfim. Então, não dá para modernizar o conteúdo do evangelho, não dá para modernizar os valores. Essas coisas são inegociáveis. Pastor César ia falar? Não, eu ia dizer aqui uma coisa. Talvez a minha vivência muito de Facebook é para acompanhar tudo o que eles dizem e a gente intervir na hora que for necessário ou conveniente. E a gente encontra algumas postagens pedindo à igreja antiga, dizendo, vamos acabar com o show, não aguento mais o show na igreja. Vamos então voltar à igreja primitiva, a igreja que prezava mais a palavra do que gastar mais um tempo com uma música especial, com um arranjo especial. Então a gente nota que há pessoas que estão com saudade daquela igreja antiga que Do sal, nós né? vivemos. Então, eu acho que a convivência da igreja, vamos dizer assim, moderna, a igreja de hoje, muito tecnológica, e a igreja antiga, dos valores antigos que não usa tanta tecnologia, isso aí vai chegar um momento que vai se encontrar um equilíbrio, porque o Espírito Santo, que é o dono da igreja, que trabalha na igreja, ele vai falar com todos nós, dizendo, olha, isso aqui é bom, isso aqui não é bom, tira isso aqui pode, isso aqui não é bom. Eu acho que um equilíbrio é o melhor caminho da igreja. Tem um vídeo da Fernanda Brum que está fazendo sucesso aí, ela desabafando, dizendo, eu não sou entretenimento e eu estou cansada de tirar o pé do chão. Não sei se vocês viram. Não. Fernanda Brum Ela desabafa. está voltando às raízes, né? Interessante, eu estou cansada desse negócio de tira o pé do chão. Joga a mão pro alto. E eu estou cansada de ser entretenimento, né? Eu acho que é disso que o pastor está falando. Eu vou um pouquinho mais além, já que está falando do show, do entretenimento. Hoje, para você ter os cantores que se gosta de ouvir, para você trazê-los à igreja, custa muito caro. Custa. Ô Lincoln, Existe uma efervescência da igreja. A igreja está crescendo, a igreja está se descobrindo enquanto moderna, contemporânea. E essa igreja que cresce no Brasil, ela é nova. E eu não sou radical contra isso, eu acho que erros devem ser perdoados, né? Nós estamos aprendendo a ser uma igreja crescente, moderna e saudável. Então vamos perdoar esses excessos, né? De fato, tirar o pé do chão talvez só faça bem para o corpo e a alma esteja vazia. Sim, mas a gente vai descobrir isso com o Talvez o tempo. show mas que o que pessoal dif- está reclamando de fato, e eu acho até que eles têm razão de reclamar, é que você gosta de ouvir um cantor, que ele vai trazer uma boa música para a igreja, porém o custo disso na igreja é problemático. tem que se descobrir se ele é artista ou se é adorador, né? Porque problemático. artista tem um monte. Né? Adorador tá Eu não pouco. convido artista. Adorador tá pouco aí. Eu não convido pouco, né? artista. Tá escasso. Verdadeiros adoradores que o adorem em e espírito como- e verdade, é o que Deus está E procurando. como pregador, onde tem pupiteiros. Pregador tá escasso. Eu só convido gente boa. O pregador é aquele que diz, mulher, tchau, um beijo, tô indo lá levar a mensagem do Senhor Jesus Cristo. E acabou. Se tiver gasolina, tenha. Os caras estão pregando para voltar para ter sempre gasolina no tanque deles. Não tá, Esquece o problema. não tá levando. Não, irmão, eu sou pregador. Sou um jovem que fui ex-mendigo.
passei por muita dificuldade na vida, mas disse para Deus, no dia que o Senhor olhar para mim de uma forma especial, eu não vou negligenciar a sua verdade. Amém. Ô pastor, o senhor cobra quanto? Eu estou lhe pedindo algum dinheiro aqui, querido. Falei em dinheiro aqui. Né? Falei em gasolina aqui com você, em suma, não vou sair do contexto. Eu estou dizendo o seguinte, que o problema todo está no agradar. Lincoln tem que me amar porque eu sou Tuca. Michel, eu tenho que amar o Micho, não é porque ele é o teólogo da presbiteriana, é que ele é um cara que a pessoa dele me atrai. Não sou da presbiteriana, não. Sim. São as origens, né? As origens. Suas origens, mano. Suas origens. Vai ligar pra cá e dizer, quem é esse rapaz que eu não conheço? Eu também sou... Eu tenho uma origem presbiteriana. Quem Olha, acredita só gente boa aqui, viu? E tenho orgulho de dizer. Isso é um outro problema. Deixa eu dar uma palavrinha sobre Você quer modernidade trazer- que me veio à mente. Queremos trazer um pregador bom à igreja e ele cobra para vir. E não cobra barato. Não, mas tem Eu não que trago, pagar. não. Uma coisa que eu queria falar sobre modernidade, que a gente está metendo um pouco na tecnologia, e a gente às vezes está sendo até um pouco hipócrita, porque a gente usa a tecnologia. Tem que saber usar. Uma coisa interessante que eu gostaria de usar como exemplo aqui, eu gosto muito de missões. Eu sou um pastor, assim, conselheiro de missões, amo missões. E às vezes eu queria fazer um contato com um missionário no campo. Gente, tem uma ferramenta hoje que se chama Skype. Não é propaganda, não. Você liga pro cara, né? Faz um contato, às 8 da noite, o culto está rolando. Eu queria que você desse um testemunho de como está o seu trabalho aí. É a coisa mais fácil do mundo. Você entra em contato com ele, não custa nada. Se a igreja tem internet, ele tem uma boa internet de banda larga lá. Você fala com ele em tempo real. Você vira a câmera para a igreja, ele vê o ambiente da igreja e se sente naquele culto. Muito sabe? legal. Então, ele pode testemunhar. A igreja ora com ele. Eu já vi um missionário orando lá na África, no Mali, o Sérgio, meu amigo, orando com a igreja num culto, chorando, de se sentir incluído naquele culto, usando a tecnologia. Modernidade usando a a favor modernidade. do reino, Você entendeu? né? Então a gente precisa fazer essas coisas usando a modernidade com os limites que ela nos permite. Eu vou pro break rapidinho. No próximo bloco, olha, rapaz, o negócio tá aquecendo. Você que tá ligado, fica ligado. Liga pra galera aí, fala que tem assunto bom aqui no Antenados. No próximo bloco, a gente vai pro último bloco, né? Falando sobre modernização da igreja. E a gente vai entrar no mérito de uma coisa que ficou uma pendência pra gente falar assim, que é a questão da contextualização do tempo de Jesus e das escrituras, as coisas aplicadas nos dias de hoje. Mas a gente volta no próximo bloco com mais Antenados na Geral, aqui na Boas Novas. Eu volto já. Antenados na Geral, sempre uma beleza. Estamos de volta e com Antenados na Geral. Último bloco rapidinho, né? A gente voltou rapidinho com assuntos muito legais, falando sobre modernização da igreja, assunto que eu gosto muito de falar sobre isso, e com um conteúdo bacana aí para sua vida. Aqui na Boas Novas tem sempre um conteúdo muito bom para sua vida. Legal, eu queria que a gente agora, nesse último bloco, falasse uma coisa interessante que eu às vezes me preocupo muito, eu que gosto de estudar bastante a palavra, de perceber a contextualização bíblica, porque a Bíblia ela foi escrita em tempos cronológicos estabelecidos. E para aquilo ser escrito, para as coisas acontecerem naquele tempo, aquilo tinha um contexto. E às vezes as pessoas pegam aquele contexto e tentam aplicar nos tempos atuais e tem uma certa dificuldade. Primeiro, de não perceber a passagem do tempo, de se amarrar no passado. E às vezes essa questão do princípio às vezes quererem ser adequados. Como é que é isso? A gente hoje tem várias Bíblias, em várias versões, né? Termos, às vezes, do grego, do hebraico, várias modificações em relação, principalmente modos e costumes. Eu queria uma abordagem sobre isso. Qual a preocupação em relação a isso nos tempos atuais? Vou dar um exemplo de contextualização bíblica, né? Que pode trazer muita confusão. Por exemplo, quando Paulo escreve à igreja de Corinto, dizendo que as mulheres não podem cortar o cabelo. Olha, esse assunto é tão interessante. E recorrente, né? Ele é recorrente, não, e recorrente. muito interessante, que tem tudo a ver com o que eu comentei, que Michel é um teólogo, gosto muito da forma com que Michel se expressa. Fala sobre isso, é muito interessante, fala, Michel, que tem a ver com contextualização, né? Em Corinto havia o templo da deusa Diana, e era a deusa da fertilidade, e o culto a essa deusa era uma orgia, né? Então as pessoas subiam, as sacerdotisas da deusa, elas eram prostitutas cultuais, os homens iam para lá e para cultuar a deusa da fertilidade, eles tinham relação sexual com essas sacerdotisas que eram também prostitutas. A característica dessas mulheres era a cabeça raspada,
todo dia, final de tarde, elas desciam do templo e iam se prostituir na cidade para ganhar a vida. Então, o que caracterizava uma prostituta na cidade de Corinto era a cabeça raspada. Quando Paulo está dizendo que as mulheres de Corinto não devem ter cabeça raspada, ele está ensinando um princípio, o princípio da decência. As mulheres cristãs devem se diferenciar das prostitutas, né? A gente não pode pegar o exemplo que ele dá do cabelo cortado e trazer para hoje. A Bíblia ensina que mulher não pode ter cabelo cortado. A gente deve usar o princípio que ele usou, o princípio da decência. Qual é a relação hoje, no Brasil, do século XXI, de prostitutas ou de mulheres, da vulgaridade com o cabelo curto? Nenhuma relação. Hoje, a vulgaridade está relacionada a outro tipo de comportamento. Tipo, roupas curtas. Justa demais, né? Justa, uma maquiagem decote. talvez muito forte. Exatamente. Então, a gente tem que usar o princípio, né? Isso é contextualização. Você fica com um princípio. O princípio bíblico permanece. Da decência. O exemplo é outro, muda de acordo com a cultura. Mas há algo da igreja primitiva, por outro lado, aproveitando o que é bom, né? Isso é interessante, essa contextualização, que a gente deveria, e eu creio, voltar a praticar nos dias de hoje, que é a comunhão de casa em casa, né? Que é estar todos os dias reunido com os irmãos. Pastor, mas a vida pós-moderna não permite isso, né? Eu não posso sair do meu trabalho às 8 da noite, pegar o trânsito para chegar em casa às 9 e ainda é o culto. Ah, mas quem está falando de culto? Eu estou falando de uma reunião familiar, de um grupo pequeno, onde você encontra com aquele irmão que provavelmente você só vai ver no próximo domingo. Você não sabe se ele está passando por uma dificuldade, por um problema. E por que os irmãos da igreja primitiva tinham tudo em comum? Porque eles conviviam em comunidade. Porque estando na casa um do outro, eles sentiam as necessidades um do outro. E isso é comunhão. Então isso a gente pode trazer, o contexto bíblico, para a nossa realidade do século XXI. É só a gente querer. Perfeito. É só a gente buscar as possibilidades de fazer isso. Às vezes também, puxando um gancho do que você coloca, Antônio, em relação, por exemplo, locais de trabalho na hora de almoço, fazer uma reunião. Ótimo pelo isso. fato de estar Ótimo. distante de casa. Comunidades dentro dos trabalhos. Aproveitar essa oportunidade de estarem perto em ambientes de trabalho na hora do almoço. Não é fazer culto na hora de trabalho, não. Não, o almoço é ótimo. Na hora do almoço, que o cara tem um intervalo e tal. Quer dizer, isso está a favor do princípio e contextual, né? Dá para trazer para contextualização. Tuca, contextualização da palavra. Olha, a pessoa pode estar assim vendo, porque quem está de fora, Lincoln, a gente vê melhor, né? É verdade. Eu acredito, aquela passagem que o apóstolo Pedro fala, né? Acerca das pessoas tá adornada, né? É uma das coisas que a gente tem que entender, que ali foi uma época, foi para aquele povo, né? Então, vejamos, as pessoas dizem hoje, mas naquela época a igreja de Spurgeon cresceu tremendamente. Eles iam à igreja como também, não só buscar Deus, mas no seu coração havia um prazer de estar ali. Hoje nós vivemos no Rio de Janeiro, que domingo de manhã, as meninas já vão com o seu biquíni. Para ir para a praia. A mensagem não muda nada. As pessoas já vão ali com suas cadeiras no seu carro, para depois do culto pela manhã. Não, de noite eu já fui de manhã, para que de noite? Quer dizer, quem tem que estar na igreja só é o pastor e a família dele. Então, nós precisamos entender que se eu digo que eu sou escravo de Jesus, eu já não tenho mais vontade. Né? Então a gente precisa entender que Cristo, por exemplo, o Tuca, tem hora que dá em mim uma loucura do céu. Que eu digo, porque você vai entender um Deus desse. Deus é estranho, rapaz. A pessoa querer entender Deus vai ficar perdido, porque Deus é estranho. Elias dizendo, eu conheço Deus. Quem é que pode dizer que conhece Deus aqui? Quem é que pode dizer que conhece estratégia para encher? Não conhece. Deus vai lá e quebra esses paradigmas e ele faz como ele quer, porque ele é Senhor. Né? Imagine um Elias dizendo, não, eu conheço Deus, Deus está aí no raio. Ih, para lá. Deus está aí nos trovões. Ih, estou arrepiado. E Deus estava na brisa. É o problema do presbiteriano, acho que Deus só está na brisa. Só está na brisa. É o erro do arminiano, achar que Deus só está no fogo. E ele é muito forma. O homem não pode se prender em um costume de Deus. Deus é livre. Ele se manifesta como aprove. Né? Bem aprovei. Então, a gente entende. Eu, por exemplo, me convidaram para ir a São Paulo. Se Deus vai abrir a porta para mim lá, vou pregar, né?
Cheguei lá em São Paulo, não preguei uma igreja ali, que me deixou triste, fiquei arrasado. Não pregou em nenhuma igreja? Nenhuma igreja, nem orei uma irmã assim. Cheguei frustrado. Eu disse, mulher, vamos embora daqui. Aí peguei um ônibus, a gente chegamos, viemos, tal. Aí, de repente, no ônibus, rapaz, Deus disse aí, eu lhe trouxe para isso. Essa menina era uma atleta. E Deus mandou eu pregar para ela o evangelho e aceitou Jesus de novo. Olha que Amém. bênção. Então, trabalhar de Deus é estranho. Eu não posso botar Deus dentro da minha agenda, meu irmão. Eu não posso dizer os métodos que Deus vem. Ele é soberano. Ele é um Deus soberano. Agora, Ele Lincoln, contextualizou, ele é o Filipe dos dias de hoje. Saiu da grande cidade para pregar no caminho, né? Agora, Lincoln, deixa eu falar de um assunto mais polêmico, né? Tá um papo de compadre aqui. Tá tranquilo, né? Deixa eu acabar com a minha popularidade agora. Rasga tudo, Michel. Um problema de contextualização, que a igreja hoje é dividida nessa opinião, por exemplo, a ordenação feminina. Né? Mexer na ferida. mexer. Né? Ou seja, nós ainda temos desafios. Né? Pensar nessa questão que a Bíblia diz que a mulher não pode ter lugar de liderança. Que é a uma mulher coisa não pode ensinar o também, que é uma homem. coisa, uma pena que a gente está no último bloco, mas muito interessante. Eu estava passando na produção hoje e o diretor Fred estava me mostrando uma matéria da revista Época falando sobre isso. Isso dá um debate. De grandes denominações já ordenando mulheres. E é muito interessante, Michel, você colocar isso, porque é aquela coisa de fato e de direito. Talvez alguns líderes, ou uma condição da igreja de não ordenar, mas já existe pastoreio de mulheres, isso é inegável. Inegável. Agora, inegável. É só você viver igreja, você vai ver que tem mulheres pastoreando. Agora- Ninguém duvida da competência da mulher, da capacidade dela de ser uma boa pregadora, uma boa conselheira, né? A questão é, então, deixa eu colocar logo a minha posição para ficar claro, eu sou contra a ordenação feminina, né? Por um princípio bíblico. Eu não acho que essa deva ser uma coisa... Mas aí, desculpe te discordar, mas é o seguinte, o pastoreio ou da questão do governo local da igreja? Governo. Aí por isso que tem que fazer outro programa. O cuidado por isso que tem que fazer pastoral, outro Lincoln, programa. é diferente do tema, do título, da Sim, posição mas que aí se ocupa. Nós perguntaríamos, por que Deus usaria o homem e não usaria a mulher? Por Agora, exemplo, Mas, se mas, ele mas, mas, pastoreia. mas eu vou Eu acho fazer que uma nós- pausa. eu acho que nós não vamos resolver o problema. Eu vou fazer uma Eu só pausa. levantei porque pra- isso é um tema para um outro programa. Mas, ô, Lico, deixa Porque eu- a sua colocação, ô, Michel, ela tem a ver com o governo local. Deixa eu botar só um Quando a salve. gente fala de pastoreio, seria uma hipocrisia dizer Deixa eu ir que um não pouco há mais pastoreio além, de Lincoln. mulheres. Deixa eu botar só um jeito salzinho, nenhum. Lincoln. Seria uma hipocrisia. Deixa eu botar só um salzinho. Não, Posso Um botar salzinho, um salzinho? um salzinho. Agora, o fato é o seguinte, tá lá nos princípios. Deus disse para a mulher, o homem vai ser cabeça. Sim. Né? Agora, o fato é, quando eu discordar da minha pastora, Bom, segura aí, pastor. Deixa a cebola quicar um Não, pouco. eu não vou- eu Deixa não vou bem. discordar de você. Não, deixa bem, porque assim, eu tenho chamado Pastor Tuca, Pastor Tuca. Deus me chamou. Agora, pastora Márcia, que é minha marrom bombom, meu chuchu, minha brinjelinha, vai estar ali vivendo coisas que diz respeito a mim, uma religiosidade, que ela é mãe da galera, e é pastora sem ter título. é isso que eu ia dizer, É meu isso, irmão. é isso que eu Só ia isso. falar. Cuida. É isso que eu Agora eu quero comentei, saber por que esse título. Só isso. É ou não é, Lincoln? Verdade. Agora, Lincoln, olha só. Eu não posso deixar de falar uma coisinha só. Um minutinho que a gente está no final. As hein? posições foram dadas, isso da minha. Claro. Eu estou com o Michel. Eu entendo que é uma coisa clara na Bíblia. Eu sou literalista. Eu não vejo na Bíblia nenhum exemplo de pastora, então eu sou literalista. Agora, eu vou dizer a você o seguinte: eu reconheço que Deus tem dado a mulheres o dom de cuidado, o dom do pastoreio. Elas não precisam disso- do título, é porque disso- biblicamente Mas não não encontra todo o governo. respaldo. Mas Não encontra o chegamos respaldo. aí Só falando isso. de um contexto. Só isso. né? Por exemplo, para terminar, né, Lincoln? Para terminar. Para terminar. Por exemplo, minha esposa, Michel a conhece. Eu sou vendaval, dá para ver que eu... É verdade. E a varoa, meu irmão, é um chuchu. Tranquilo. Aí eu chego, vou botar no banco, vou fazer. E ela É o fala- freio de mão, né? Aí É o ela equilíbrio. fala, filho, pra que rasgar a blusa? Pra tirar um botão? Tirar um botão. Aí me acaba. Olha- É uma pastora, apacenta, né? Uma pena que a gente está caminhando para o final e eu queria
Um minuto de cada um para se despedir e agradecer mais uma vez a presença de vocês. É sempre muito legal, uma honra tê-los aqui, de conteúdos assim que eu fico sempre aprendendo, e para a gente é uma satisfação estarmos juntos aqui falando sobre modernização de igreja, mas poderia ser qualquer tema que seria uma bênção. Obrigado, Michel, Deus te abençoe. É um prazer estar aqui, obrigado, eu que agradeço. Deus abençoe vocês. Pastor Antônio, mais uma vez, bom revê-lo, muito obrigado pela sua presença, Deus abençoe. Sinto-me honrado de estar entre vocês. Um abraço para a minha igreja, para a igreja que é do Senhor, e Ele confiou a mim, a Igreja Congregacional de Mato Alto. Pastor Tuca, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, para mim é uma alegria tê-lo aqui. Ô, Lincoln, Olha, eu falei com a minha produção, bota o Tuca nesse programa. Lincoln, eu tô assim me sentindo famoso. O povo lá da roça, lá do interior, Filho de Maria tá aí na televisão, menino. É um prazer imenso, que Deus abençoe, Lincoln. Um beijo lá para sua comunidade também, que eu tenho saudade de estar e o povo junto lá com vocês. Fica me perguntando, quanto é que aquele Davi vem aí, rapaz? Então a gente se sente honrado, Lincoln, obrigado por tudo aí, e a gente está feliz de estar aqui conhecendo essa família santa, que não importa a discórdia teológica, né? Nós vamos se encontrar no céu. Amém. Pastor César, muito obrigado pela sua presença. Queria que o senhor desse aquele recado daquele encontro que tem agora lá no Miésimo, lá em Campo Grande, né, para os adolescentes, dá aquela dica. E obrigado aí pela sua presença. Eu quero agradecer aqui o convite mais uma vez, Linho, mandando um abraço aqui para todos os nossos adolescentes do Ministério Madureira e os nossos líderes também, que trabalham conosco administrando essa obra. E dizer que no dia 29 de março agora, a partir das 15 horas da tarde, nós estamos fazendo o encontro dos adolescentes lá no Miésimo da Silva. Vai ser um grande trabalho, Deus certamente vai nos abençoar. E se você estiver pertinho, puder estar conosco. Zona Oeste, ali em Campo Grande, não é? Campo Grande, Miésimo da Silva em Campo Grande. Raiz Coral estará conosco, vai ser uma benção. Raiz Coral vai ser uma benção. Legal. Obrigado. Eu espero que o Antenados na Geral de hoje tenha contribuído na sua vida. É uma preocupação para a gente sempre agregar valor à sua vida e trazer, com assuntos como esse, que você compreenda cada vez mais o reino de Deus e que você cada dia mais sirva ao Senhor. Deus te abençoe muito. Obrigado pela sua sintonia. Aqui na Boas Novas você tem sempre um conteúdo muito bacana para a sua vida e nossa preocupação é essa, é agregar valor à sua vida, trazer princípios e valores do reino de Deus que façam com que cada dia mais você sirva ao Senhor, caminhe com o Senhor. Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau. Deus poderoso, o Deus que tudo pode fazer e o controle